Shalom, mulher de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Hoje vamos dar início a mais um estudo sobre ansiedade. Nós vamos estar aprendendo aqui essa semana sobre 5 sintomas que a ansiedade traz muitas vezes para nossas vidas. Então, o que vem a ser ansiedade? Ela é um conjunto, amadas, de preocupações. Ela ela é uma preocupação excessiva, constante do que vai acontecer amanhã. Você já passou por isso? De estar preocupada com aquilo que ainda não aconteceu? De como será o teu futuro, de como as coisas vão acontecer. Então, a ansiedade, ela traz essas preocupações de algo que ainda não aconteceu, que está ainda por surgir, e nós temos essa tendência de estar colocando importância demais de algo que ainda não aconteceu, de algo que ainda pode acontecer. Então, e essas crises de ansiedade, em especial, elas acontecem como? As pessoas não conseguem se ater no presente, ela não consegue se firmar, se preocupar com o que está acontecendo agora, hoje, né? Então, ela já acorda com uma preocupação no dia do amanhã, numa possível conta que ela ainda vai pagar daqui 20 dias, né? Então, é algo assim que traz para nós muito transtorno. Então, a palavra do Senhor, em Filipenses 4, 6, ali, ela está dizendo para nós que nós não precisamos estar ansiosos por qualquer coisa. Então, a palavra ela já traz para nós o quê? Uma segurança de que nós não precisamos nos preocupar um dia do amanhã, com um dia depois. Então, e ele diz, a Filipenses 4:6, está dizendo o quê? Que temos que lançar sobre Jesus todo, todo o nosso fardo, toda o que é a nossa preocupação. Então, a ansiedade, ela faz parte da nossa vida, mas cabe você controlar ela. Cabe eu e você controlar essa ansiedade. E ela tende a trazer, muitas vezes, sinais que a gente precisa identificar. Ela traz sinais no nosso corpo, né? Que é a área fisiológica, que é o nosso corpo. Ela traz sinais nas nossas emoções, ela traz sinais no nosso cognitivo, no nosso intelecto, ela traz sinais aonde? No nosso comportamento. Então, hoje, a partir de hoje, você pode já começar a anotar, a começar a identificar isso, se você está tendo algum tipo de crise de ansiedade, né? E existe também a ansiedade, tanto individual quanto em grupo, porque a ansiedade, ela também tem uma tendência de contagiar pessoas que estão ao nosso lado. Você já pensou nisso? Quantas vezes nós temos deixado as pessoas ao nosso lado preocupadas conosco? Então, vamos identificar como que isso funciona no nosso corpo. O nosso corpo aqui fala que existe 7 tipos de sintomas que nós temos, que começa com o quê? Com formigamento. A gente, quando está muito ansiosa, nós temos muitos formigamentos, né, no corpo, na mão. A gente tem falta de ar, né? Sentimos muita falta de ar e insônia. Você vai ter preocupação e você não vai conseguir dormir. Isso é ansiedade. Você vai perder o sono, tá? Você vai ter dores musculares. Quando você sentir muitas dores aí, começa a buscar esses sintomas para você poder identificar qual que é a situação que você está vivendo, né? E também tem taquicardia, né? A pessoa sente o coração acelerado do nada, né? Mesmo que você não esteja passando nem por alguma situação, às vezes você está ansiosa com alguma coisa, você sente aquela aceleração no seu coração e também dor de cabeça, né? Então, são sintomas que ela apresenta o que no nosso corpo, nós precisamos observar como está o nosso corpo, como nós estamos respondendo a toda a situação que nós estamos vivendo. E isso são sintomas que acontecem o quê? No nosso corpo. Então, se você não anotou, anota aí, tá bom? E quais são os sintomas que começa a atacar o nosso comportamento, né? Os sintomas que nós precisamos identificar no nosso comportamento são procrastinação.
Você tem procrastinado? Você tem deixado para amanhã o que você tem que fazer hoje? Você tem tido que resolver situação, você precisa resolver uma situação hoje, mas você está adiando, 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 porque muitas vezes você tem medo do confronto, você tem medo de estar sentando com essa pessoa para resolver algo muito simples. Às vezes nós tornamos disso uma situação muito complicada. E tem também a impulsividade. Às vezes você é impulsiva demais, faz as coisas sem pensar. Isso é ansiedade que leva você a tomar decisões que você vai se arrepender depois. Isso é comportamento. Então, observe bem como está sendo as tomadas de decisões que você está tendo. E também uma pessoa que tem ansiedade no comportamento, ela pode identificar como que fala muito rápido. Ela tem uma fala atropelada uma com a outra, e muitas vezes a pessoa que está ouvindo não está entendendo o que ela está falando. Então, é uma pessoa que fala muito rápido, porque as coisas dela são muito rápidas, tudo que ela faz é muito rápido, tá? E também um outro sintoma, ela tem dificuldade de concentração. Às vezes você está lendo aqui a palavra do Senhor, mas de repente você se perde. Você está preocupado com outra coisa, você está com a sua mente em outro lugar. Então, assim, nós precisamos observar. Você está tendo dificuldade de concentração? Então, comece a notar isso. E nós vamos trabalhar nisso, em nome de Jesus. E quais são os sintomas que atacam as nossas emoções? Quais são os sintomas que atacam as nossas emoções? Tristeza, tá? Nervosismo, irritabilidade, medos de coisas irreais e também impaciência. Você tem vivido alguma dessas coisas? Você tem sentido isso? Uma tristeza que aparece do nada, um nervosismo excessivo demais, às vezes por situações que nem você pode resolver. Você se sente nervosa por isso, e você se sente irritada por qualquer situação, por qualquer coisa. Então, preste atenção nas suas emoções, perceba o que você anda sentindo ultimamente. E você vai perceber que você precisa dar um tempo, que você precisa parar e reorganizar aí a sua mente, o seu coração, a sua alma diante do Senhor, para encontrar solução para essa ansiedade. E também a ansiedade, ela ataca também o nosso cognitivo. Como assim? Você se torna uma pessoa indecisa, uma pessoa que não consegue tomar uma decisão em certas situações. Isso é ansiedade. Às vezes por medo de errar, às vezes por não querer abrir mão de alguma coisa, você não toma nenhuma decisão. Às vezes é necessário tomar decisões. Outra coisa, memória fraca, você se esquece de coisas, desse momento você pegou alguma coisa, depois você guarda, você já não lembra mais onde guardou. Então, nós precisamos estarmos atenta para esses sintomas, para todas essas indicações que o nosso corpo, que a nossa mente, que as nossas emoções, que o nosso comportamento está gritando diariamente para a gente prestar atenção. Preocupação frequente. É natural, é saudável termos preocupação, mas quando ela se torna frequente demais, nós precisamos observar o que é que está acontecendo conosco, sendo que as outras pessoas que nós temos a convivência, ela não tem toda essa preocupação excessiva. Por quê? Porque tem coisa que não adianta nós nos preocuparmos com excessividade, que não vai ser resolvida naquele instante, você entende? E outra coisa também, pensamentos repetitivos. Então, muitas vezes temos tido pensamentos e excessivamente pensando a mesma coisa. Então, nós precisamos parar um pouquinho e analisar como é que está todas essas áreas de nossas vidas. Como está tudo isso? Você conseguiu identificar algum sintoma desse? Não que nós não sentimos nada disso, mas eu estou falando de algo assim que é muito intenso, algo que acontece corriqueiramente, algo que sempre está acontecendo e que você precisa identificar. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar parando um pouco com nossa vida, parando um dia e analisando todo o nosso cotidiano e colocando mesmo em start, né, algumas funções para que a gente não
não possamos, para que a gente não adquira uma doença. Porque a ansiedade, ela traz enfermidade, tanto para o corpo, tanto para a nossa emoção, tanto para a nossa vida e tanto para as pessoas também que estão ao lado. A palavra do Senhor aqui, que nós acabamos de ver, fala em Filipenses 4:6, que nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, e não permitir que isso traga enfermidade para as nossas vidas. Então, se algum desses você conseguiu se identificar, então preste atenção. Como está o seu dia a dia? Como está a sua vida hoje? Qual desses sintomas você tem sentido sucessivamente? Como você está se sentindo nesse instante, nesse momento? Quero que você pare tudo isso e comece a identificar isso na sua vida, em nome de Jesus. E vamos orar para que o Senhor dê para nós uma solução, que o Senhor mostre até no final desse processo, até no final dessa semana sobre esse assunto, que Ele possa trazer para mim e para você soluções para tudo isso. O que a Bíblia vai falar sobre isso? O que a palavra de Deus traz para nós, para que nós possamos nos policiar no nosso dia a dia e termos uma vida saudável, termos uma vida direta com Ele, para que nós tenhamos equilíbrio no nosso dia a dia, que Ele possa trazer equilíbrio para nós, porque ansiedade, amadas, todas nós temos. Basta você e eu controlar. Basta nós controlarmos tudo isso. E a palavra do Senhor nos ensina a ter esse controle. Então, nesse instante, eu quero orar com você para que nesse primeiro dia aqui nós possamos fazer essa identificação e começarmos a trabalhar cada um desses sintomas na nossa caminhada, na nossa vida, para que eu e você sejamos mulheres saudáveis, mulheres que verdadeiramente temos saúde, saúde espiritual, saúde aqui no nosso corpo, para quê? Para cumprir o chamado do Senhor. Então não andeis ansioso, nem pela obra e nem sem a obra. Nós temos que estar verdadeiramente em equilíbrio com o Senhor. E eu sei que Ele cuidará de você e Ele cuidará de mim, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e amado e querido Pai, diante do Senhor, ó Deus, nós ouvimos, ó Pai, toda essa explicação, esse conhecimento sobre ansiedade. Se algum de nós, ó Deus, nesse dia temos sentido algum desses sintomas, ó Pai, que tem atacado a nossa vida, que em nome de Jesus, ó Pai, que toda essa ansiedade possa sair, em nome de Jesus. Tira, Pai, todo o nervosismo, tira, Senhor, toda dificuldade, ó Pai, que essa mulher está passando nesse dia, ó Deus, que o Senhor possa trazer paz, tranquilidade para a sua alma, para que ela possa, Senhor, decidir, Senhor, todas as situações que vêm diante dela, meu Pai. Eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estaremos juntas aqui novamente com a palavra do Senhor e aprendendo mais sobre ansiedade. Em nome de Jesus. Um beijo para você.